A paz do Senhor, meus queridos irmãos da primeira igreja evangélica congregacional em João Pessoa. Nós estamos já concluindo o nosso período de devocionais comigo em Atos dos Apóstolos. E, por fim, eu gostaria de ler com os irmãos, meditar com os irmãos, na verdade, no capítulo 13, versículo 52. E o versículo 52 diz assim: Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Como no vídeo anterior, meus irmãos, este momento era um momento de uma situação chata, porque eles foram expulsos do território de onde estavam pregando o Evangelho, de onde eles receberam poder para serem testemunhas, então eles foram. Mas o pessoal não recebeu. Um revés para a vida de qualquer anunciador das boas obras. Mas como falei, não é a primeira nem última vez que vai acontecer isso com os santos homens de Deus que pregam a verdade. E o que me traz à memória e que me faça depositar minha atenção é que por todo o livro de Atos nós vemos São Lucas, o escritor, repetir várias vezes, mencionar o Espírito Santo. Alguns até dizem, não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Isso nos dá uma noção de como a igreja primitiva tinha por importante o Espírito do Trino Deus, ao ponto de repetir várias vezes, de dar muita importância à terceira pessoa da Trindade, a Deus que está em nós. E como nós vemos aqui no livro de Atos, e é uma leitura muito prazerosa, que o Espírito Santo é o principal personagem e era por meio dele que a igreja era conduzida. Era por meio do Espírito Santo, meus irmãos, que o colégio apostólico tomava as decisões. Era por meio do Espírito Santo, em oração, em jejum, que as coisas eram feitas. Nós já vimos a respeito da obra missionária também. Era tudo feito sob o Espírito Santo. Até porque nós não podemos nos esquecer que o poder que nós recebemos vem do Espírito Santo. Poder para sermos testemunhas de Cristo Jesus. E como é que sem o Espírito Santo nós podemos pregar o Evangelho e incrédulos aceitarem e reconhecerem a grandeza de Cristo Jesus como seu Salvador? Como é que nós podemos pregar o Evangelho como os apóstolos faziam, com grande graça, diante dos reis e poderosos, dos sábios e entendidos? É pelo poder do Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém, mas o Espírito Santo, sim, ele converte. E era pelo Espírito Santo que esse ser testemunha se evidenciava numa vida santa, que se evidenciava na mensagem verdadeira do Evangelho e também, meus irmãos, em grandes sinais e maravilhas. Alguns de nós podem discordar acerca da ação do Espírito Santo no que diz respeito aos dons. Alguns cessaram para os dias de hoje. O Espírito Santo não usa outros dons como hoje, como usavam com os apóstolos. Eu não sei, nós podemos discordar nisso, mas o fato é que o Espírito Santo nunca pode ser deixado de lado na nossa igreja. Ele sempre deve ser figura importante e primordial. Deus que está conosco, Deus que está em nós para fazer o que é bom, o que é certo. E é por esse Espírito Santo que nós temos o penhor da grande salvação que existe em Cristo. Se alguém perguntar a razão de sua esperança, como falava o apóstolo Pedro, explique. Porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que é o penhor de sua salvação. É Cristo em nós. É a esperança da glória. Nós, pelo Espírito Santo, podemos ir ao céu e podemos também fazer um pouquinho do céu ao nosso coração.
É pelo Espírito Santo e só pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do grande Espírito Santo é que nós podemos, meus irmãos, ler a palavra e entendê-la. Que nós podemos proclamar essas verdades. É pelo poder do Espírito do Santo e somente pelo poder do Espírito Santo que nós podemos orar por pessoas e elas serem curadas. Que nós podemos, meu Senhor, pelo poder do Espírito Santo, estar em contato com Cristo e fazer o nome dele grande. Por isso, meus irmãos, confiemos nesse Espírito, não extinguemos, sejamos operosos em obras pelo Espírito Santo de Deus. E quer que nós comemos, ou quer nós bebemos, quer que façamos qualquer outra coisa, façamos por esse Espírito que nos capacita a fazermos para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém.